Deixa eu levar. Vou levar coisa para ele. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa. Peço desculpas antecipadas, eu não estou num excelente momento, mas acho que a espiritualidade está aqui comigo e eu já senti que todos eles chegaram para me ajudar. O tema de hoje é Não Vim Destruir a Lei e o subtema é o Espiritismo. Que honra e que desafio nesse momento especial da minha vida. Vim falar sobre o Consolador. Acho que a primeira pessoa que precisa ouvir essa palestra sou eu mesma. Diz assim o Evangelho: Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto reste um único iota e um único ponto. Assim diz o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 16 e 17. Eu destaquei algumas partes, eu trouxe praticamente os itens todos para vocês, porque os itens são pequenos, para que a gente possa discutir. Diz assim Kardec: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. E lá embaixo ele diz: é essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Assim diz Kardec. É muito bonito a gente pensar que logo de início nós estamos tendo uma grande percepção, né? O Espiritismo como chave. A existência do mundo espiritual, ela não é uma verdade qualquer. Ela é uma verdade que traz consolo. Ela impacta sobremaneira a nossa existência. É por isso que o Espiritismo, ele é o consolador que Jesus Cristo havia prometido. Consolador esse que viria para restituir a pureza de seus ensinamentos e acrescentar uma carga ainda mais forte de verdade a cada uma daquelas experiências que o próprio Cristo viveu e a tudo aquilo que ele ensinava. Nós já falamos aqui inúmeras vezes, em sede de outros estudos, que Jesus não podia falar as verdades de forma rasgada, sem respeitar o tempo e a maturidade de cada um de nós. Ele fala com amor, e quem fala com amor, o amor é paciente, respeitando o tempo de cada um. Então, muito do que foi dito foi mal interpretado de maneira contraditória e até falsa. Porque o exercício da distorção das palavras, ele pode ser extremamente violento. Então o Espiritismo vem como essa chave que abre as portas da nossa consciência, que nos faz acessar aquele arquivo que estava morto das leis divinas que o Pai colocou dentro de nós. E nós sempre dizemos que a doutrina espírita ela tem 3 aspectos: ciência, filosofia e religião. O que significa, nas palavras de Kardec, que o Espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos. Isso por quê? Porque ela trata dos assuntos que são a fonte da religião: Deus, a alma, a vida futura. Todos nós, quando buscamos essa religiosidade, essa experiência com Deus, no fundo, nós queremos entender onde somos, por que estamos aqui, de onde viemos, quem somos. Essas grandes questões que a religião cuida. Mas de uma forma filosófica, com princípios, com valores morais que a ciência traz.
que essa filosofia traz e que vão justamente ao encontro e não de encontro à ciência, vão abraçar a ciência. Kardec nos lembrava que se em algum momento a ciência viesse a contradizer, que nós ficássemos então com a ciência. Essa verdadeira busca pela verdade, essa verdadeira busca pelo conhecimento, a instrução. O Espiritismo é ainda uma religião científica. Nesse livro aqui, que foi colocado no meu caminho, porque eu fui ver Divaldo, eu encontrei muito do que eu queria dizer e eu não sabia como poder dizer. E pela psicografia do Divaldo, o Espírito Viana de Carvalho diz algo muito bonito. Ele diz que o Espiritismo é essa religião experimentada no laboratório da vida, na qual a mediunidade, a comunicação com os espíritos nos dá prova cabal não só da imortalidade da alma, não só de que a morte não existe, mas da nossa destinação de felicidade. Desse constante processo de aperfeiçoamento, da reencarnação como reafirmação da justiça divina. Como compreender um Deus soberanamente justo e bom se eu não puder viver para aprender a amar, como Ele colocou dentro de mim o potencial de amar? Então é por isso que essa revolução que nós temos que operar no mundo, ela não consegue acontecer sem a revolução interna que o Espiritismo gera dentro de cada um de nós, sem a reforma íntima. A morte nos torna pessimistas e vingativos. A gente diz, Deus não quis, Deus não deixou, eu não posso ser feliz, eu não tenho o emprego que eu queria, eu não tenho o amigo que eu queria, ele está doente. E vem o Espiritismo com a chave, abre a porta e fala, calma, isso passa. Toda dor é prenúncio de cura. Dói hoje, amanhã é glória. Hoje você perde, amanhã está ganho. Então é por isso que esse consolo e essa chave, ela abre as portas da nossa consciência. E diz ainda Kardec que a lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem na do Cristo. E o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade. Porque é fruto do ensino dado não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. Trabalho do Espírito, intermediado por homem. Para lhes tornar conhecido, diz no final, esse mundo e a sorte que os espera. Quanto ensinamento num parágrafo. A gente tem que tomar fôlego para poder entender. Então aqui Kardec nos fala das 3 revelações. E o que é uma revelação? Revelação. O verbo revelar tem em seu radical velo de véu. Quem revela, tira um véu. Quem revela, tira do oculto e traz para a luz. Tira da sombra e ilumina. Então a revelação para nós cristãos é uma maneira pelo qual o nosso Deus revela uma verdade para nós. Ele se comunica conosco, ele tira um véu. Isso consta do dicionário Aurélio, citado pela FEB. E a gente descobre algo que a gente não sabia. E a primeira revelação se personifica na pessoa de Moisés, com as leis do Sinai, com as bases da fé religiosa, que trouxe um Deus único e soberano. E aí nós precisávamos de mais, porque ainda havia muita coisa que nós não estávamos entendidos. Veio Cristo, Ele mesmo. A personificação do Evangelho, a personificação do amor. Mestre e guia, para mostrar que além do Deus soberano e único, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é Pai, Ele perdoa, Ele está pacientemente esperando que cada um de nós retorne ao bom caminho. Cristo nos lembra das consequências dos nossos atos, ao mesmo tempo que nos revela que quando nós erramos, nós teremos o perdão e formas
de desfrutar desse reino de Deus, dessa obra divina que está sendo implantada em nosso coração. Mas ainda faltava algo mais. E aí vem o Espiritismo, que é fruto das vozes do céu. São os espíritos, os que já estão na espiritualidade mesmo, explicando para nós que mundo é esse e como ele funciona. E a gente não personifica essa revelação nem mesmo na figura de Kardec. Que humildade! Ele se coloca como grande professor na condição, como a gente entende, de um codificador, um dos intermediários, um membro importantíssimo da equipe de O Consolador, mas é uma equipe. Quantos espíritos trabalharam para que isso chegasse até nós? E é por isso que a doutrina espírita, por não ser uma elaboração dos homens, ela é um convite muito grande à fé raciocinada. Nós temos sempre que buscar, nós sabemos que Jesus é nosso mestre e guia, nós sabemos da justiça de Deus, da justiça das encarnações, e tudo isso aí está para que a gente pense, para que a gente reflita, para que enquanto a gente faça o caminho, enquanto a gente caminha, a gente encontre motivos para caminhar mais e melhor, motivos para avançar. A gente não para no primeiro obstáculo, a gente vai além. E vamos buscando as finalidades de tudo que nos acontece. E por ser uma doutrina tão autêntica, elaborada pelos próprios espíritos para o nosso consolo e para a nossa libertação, até mesmo eventos ruins são bem aproveitados. Em 1861 houve o famoso Auto de Fé em Barcelona, em que milhares de livros foram queimados. La Chatre, que também era francês, estava em Barcelona, encomendou esses livros, Kardec enviou, e aí os livros foram apreendidos, porque a igreja na época achou que eles eram muito contraditórios, mandou que fossem queimados. Kardec na época, isso fala diretamente a mim, que é a minha área de atuação, teve muita preocupação com o direito internacional, com as leis, porque havia sido pago, e os espíritos orientaram, não se preocupe com a perda material. Vai haver um grande ganho espiritual. Reza a lenda que enquanto os livros pegavam fogo, algumas pessoas iam tentar nas cinzas catar fragmentos das páginas. Aquilo atiçou as pessoas para saber, mas o que será de tão estranho que está escrito nesse livro? Por que eles têm que ser queimados em praça pública? Qual é a verdade que eu não posso conhecer? Porque vai me modificar para sempre. E o Espiritismo é assim. Tem essa carga de verdade, de ensinamento. E é por isso que ele transforma. E aí, claro, diz Kardec, que assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. E ele continua, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Então o Espiritismo ele não é a destruição da lei. Talvez não por acaso nós chamamos a obra de Kardec de codificação. Códigos e leis andam juntinhos. Ali tem todas as explicações sobre as leis de Deus, sobre essas leis da natureza, sobre esse fato que é o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo terreno, e que não há nada de maravilhoso nisso, que a mediunidade é natural do homem. Se nós somos eternos, tem que haver uma maneira de se comunicar com outro mundo e tem que haver uma utilidade nessa comunicação. Essa comunicação não pode existir só ao nosso bel prazer, ou ao menos por curiosidade, porque também já ultrapassamos a época das curiosidades. Mas qual é o tipo de trabalho que juntos, que esse intercâmbio proporciona, tanto para quem está aqui, quanto para quem já se foi. A regeneração das criaturas que gera a regeneração do planeta.
A modificação em mim que gera a modificação no mundo. É disso que o Espiritismo cuida. E essa completude dos ensinamentos, com tudo aquilo que parecia antes contraditório, com a chave do Espiritismo se completa. Fica perfeito. Nada fica inacabado. É verdade que às vezes pode ser difícil, pode ser duro, porque nós somos colocados a raciocinar, somos colocados no centro, na responsabilidade. Somos convidados a nos confrontar com o nosso livre-arbítrio, com as nossas escolhas, com as consequências de nossos atos. Somos tirados do automaticismo e trazidos diretamente para uma reflexão profunda e para um encontro com nós mesmos. Mas o Espiritismo, apesar de todos os desafios e apesar de todas as dificuldades, ele desempenha esse grandioso papel no planeta, porque ajuda os corações a serem mais felizes, a se amar, a se respeitar, a compreender as dificuldades do outro. E é por isso que nesse ponto, Viana de Carvalho, nesse livro, ele trouxe um paralelo muito interessante. Porque isso dito fica a pergunta. Então, se eu já sei quem são os espíritos, quem são os espíritas? Quem somos nós? O que a gente tem que ter para dizer que é espírita? E aí nós já sabemos que os espíritas, nós não somos pessoas que andamos com distintivos, com medalhas, com nomes, com hierarquias. Quem somos nós? Qual é a nossa assinatura? As nossas obras. Do lado, colado conosco, a caridade. Essa a nossa distinção. Essa a nossa bandeira. Fora da caridade não há salvação? Não é fora do espiritismo? E é por isso mesmo que nós temos a distinção entre os espíritas que estão experimentando e os espíritas de coração. Os que estão experimentando, eles estão aqui na curiosidade ou aproveitando o que convém. Pois é, eu vou lá no centro espírita porque lá tem umas coisas que eu gosto, mas tem outras que eu não gosto, e vai separando. E geralmente o que gosta é aquilo que ele acha que pode tirar um proveito, porque ele está se instruindo, sendo superior, então pode exigir do outro. Não, mas você não sabe, você não estudou, eu li, eu sei. Faltando com misericórdia. Talvez para se aproveitar do fenômeno, acha que vai receber alguma coisa, uma revelação a mais. Mas ele está ali só experimentando. Porque o espírita de coração, ele assume o principal papel, o da reforma íntima. O de permitir que essa doutrina fale em seu coração e a transforme em uma outra pessoa. E é por isso que ele entende até os desafios do próprio movimento no qual labora. Ele não deixa de trabalhar porque o movimento tem problema. Ou desiste de uma casa espírita ou de um grupo espírita porque aquele grupo tem problema. Ele entende a imaturidade. Sabe que ali todos somos imperfeitos. Mas trabalhando é que a gente vai se melhorar. E é evidente que a gente não pode falar de espiritismo sem falar do responsável por tudo isso. Por um dos responsáveis. Por o apóstolo da nova era. O que será que batia no coração do professor Rivail? Que até hoje a gente ainda não sabe se já está batendo no nosso. De Lyon a Yverdon, qual foi o caminho que o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail fez para que essa doutrina chegasse até nós? Educado por Pestalozzi, fez também educador e mestre, também professor. E junto com Pestalozzi aprendeu que a prioridade são os pequenos e os jovens. Nós começamos por eles no processo educacional. Fundou instituições de ensino, um homem de um grande caráter, de um grande coração, um cientista. Alguém racional, mas que trazia no seu coração, no seu subconsciente, as marcas do compromisso assumido. E a ele não fugiu. Ele foi convidado ao menos 3 vezes para participar das mesas girantes, que era um fenômeno muito comum em Paris. Mas ele não queria ir por curiosidade. Até que um dia
na casa da senhora Pleine Maison, ele resolveu estar e lá foi, constatou algo impressionante, que havia um princípio inteligente, havia algo mais naquelas mesas do que simples perguntinhas e respostas. Ali, o professor Rivail começava o seu missionado. Ali ele começou a entender, raciocinar e buscar e abraçou essa missão incrível e tão profunda que até hoje nós estamos estudando ainda o que está codificado naquele tempo. Em 1857, ele lança o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, não era o livro dele. Adota o pseudônimo de Allan Kardec, porque naquele tempo, nas Galhas, ele já era um sacerdote druida, já acreditava num Deus único, na reencarnação, era vegetariano. Quantas qualidades ele já tinha, quase 20 séculos antes. E nós, ainda batendo cabeça, por causa de um ou outro detalhe que a gente não entendeu. E aí ele vem com essa missão e não se furta ela em nenhum minuto. E vai além e enfrenta tudo e todos. E numa causa muito grande, uma causa que era nossa, nos entrega toda uma codificação. E ele que podia ter descansado quando o trabalho estava pronto, laborou até o fim. Faleceu, desencarnou no dia 31 de março, não sem antes receber uma menina que tinha vindo adquirir o exemplar da Revista Espírita. Ele havia estado com o Espírito de verdade durante o sono. O seu médico já havia lhe aconselhado que ele descansasse, mas ele achou que era mais importante trabalhar. E a grande pergunta que ecoa então é: o que está faltando para nós? O que é que a gente ainda não viu, que a gente ainda precisa ver? Diante de todos os fenômenos da literatura, porque a literatura espírita é rica, até em detalhes. E o que é que falta para nós, que se estamos aqui é porque acreditamos que somos espíritos? Sejamos esses grandes espíritas. O que falta para que nós sejamos capazes de determinar esse nosso novo começo? Será que a gente pode simplesmente dizer que a gente não é do mesmo nível de Allan Kardec? Ou será que a gente está conformado e não quer fazer o menor esforço? Talvez o nosso grande desafio essa noite, ao olhar para essa doutrina, ao olhar para o Consolador que nos foi prometido, é saber: eu estou me consolando como deveria? Estou eu tirando o proveito que eu poderia tirar dessa doutrina? Será que ela realmente está despertando em mim o amor? Ou será que nós ainda estamos curiosos, intrigados talvez, mas ainda muito descrentes? Eu acho que cada vez mais nós, espíritas, temos que ter o compromisso, primeiro do trabalho, com caridade. E segundo, de esquecer um pouco o outro e nos voltarmos para dentro de nós. Porque se Deus é soberanamente justo e bom, imagina a capacidade que Ele não nos deu para amar. Obrigada.